Mas aqui ele fala da questão de como a gente pode evangelizar no mundo atual, sendo que no mundo atual a tecnologia é super importante e a velocidade da comunicação é impressionante e a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, um áudio que eu estou falando aqui com vocês, eu estou fazendo uma transmissão. Alguém pode pegar essa transmissão e fazer recortes e publicar isso em outro local, tirando do contexto. Aí o que acontece? Vai parecer que o Éder falou uma outra coisa. Então existem pessoas más, inclusive dentro da igreja, que fazem isso, entendeu? Então o que acontece? Quando ele fala que a gente tem que... Quando a gente se coloca à disposição dessa missão, a gente precisa entender como comunicar essa mensagem e se adequar à velocidade das comunicações. Outra coisa que ele falou que foi importante, que foi a questão do mass media, né, que tem aqui na tela para vocês verem. Os mass media é a comunicação de massa. Por exemplo, uma TV é uma comunicação de massa, uma rádio, um site, que é no mundo inteiro, é uma comunicação de massa. E aí ele coloca aqui que, por exemplo, a mensagem que anunciamos corre mais do que nunca o risco de aparecer mutilada ou reduzida a alguns aspectos secundários. Ou seja, por exemplo, eu até dei exemplos, né? A emissora tal, uma Rede Globo, quando ela vai falar das coisas do Papa, ela corta metade das coisas. E aí, qual é o problema, né? Infelizmente, ela não é uma emissora católica. Então, ela vai colocar no ar aquilo que ela acha interessante. Por exemplo, o Papa veio ao Brasil em 2013, para a JMJ. Você, de repente, vai fazer uma entrevista coletiva. E aí, o repórter está lá com a pequena oportunidade de estar com o Papa. Ele nunca pode estar com o Papa. Então, ele tem uma pequena oportunidade. Vocês acham que ele vai perguntar: Papa, qual é o que o Espírito Santo tem falado para a igreja neste tempo? Alguém acha que ele vai perguntar isso para o Papa? Ou ele vai perguntar: Papa Francisco, por que a igreja não libera o aborto? Papa Francisco, por que a igreja não libera o casamento homossexual? Papa Francisco, por que a igreja não libera o casamento de padres? Se uma empresa que é secular, uma empresa que visa o entretenimento, visa audiência, visa lucratividade, ela não está interessada na estrutura da igreja. Ela não está interessada na evangelização e na missão. Ela está interessada nos assuntos que os seus ouvintes querem. E os ouvintes dessas empresas querem saber isso, entendeu? Então o que acontece? A gente não pode comparar uma canção nova com o SBT. A canção nova vai falar bem da igreja. A canção nova vai falar tudo que o Papa disse, ela vai falar na íntegra. E ainda explica. O SBT não. O SBT nem vai falar o que o Papa fala. E se falar, é assim de qualquer jeito. Entendeu? Então, você pega, por exemplo, uma Record. A Record é da Igreja Universal. A Record vive batendo na Igreja Católica. Entendeu? Então tá lá todo tempo falando mal da Igreja Católica. A Igreja Católica tem riqueza, não sei o quê, e não sei o quê, não sei o quê. O padre fez não sei o quê com as criancinhas, sabe? Então eles vão potencializar esse tipo de notícia. E a gente pode falar mal da mídia por isso? Não, é o trabalho dela. É o editorial dela. Eu até expliquei aqui sem áudio o que era editorial. Editorial é o fio da meada da mídia. Por exemplo, dentro de um seminário de vida no Espírito Santo, quando a gente faz um seminário, a gente tem um fio da meada que é o tema do seminário. Mesmo que a primeira pregação ali, que seja o amor de Deus, aí tem lá no finalzinho que tem a vida em comunidade, tem várias pregações entre elas, né? São 9 encontros. Todas essas pregações são diferentes, não são? São. Cada uma tem o seu tema específico, porque tem o dia, né? Mas o seminário como um todo tem um tema geral. Então todas as formações, as 9, elas vão ter um fio da meada que é o tema do seminário. Entendeu? Então a cada encontro, mesmo que seja na música, no louvor, na oração e na pregação de uma forma sucinta ou leve, aquele tema vai estar incluído, porque tem um fio da meada. E numa emissora de TV, o que eu quero explicar é isso. Existe um fio da meada, que é chamado de editorial. O editorial é o fio da meada. Então, por exemplo, o editor ele vai dizer assim, olha, hoje eu quero que a gente fale sobre
Ontem foi o dia dos enfermeiros, né? Ou foi hoje? Foi ontem. Então, hoje eu quero que todo jornal ele fale sempre sobre a enfermagem, porque foi o dia da enfermagem. E os enfermeiros estão na comissão de frente do trabalho ali e tal. Então, hoje a gente vai fazer uma homenagem para os enfermeiros. A gente vai pegar reportagem sobre um enfermeiro que está trabalhando lá no Acre, no final do Brasil e tal. E aí, de repente, vamos fazer uma outra homenagem para um enfermeiro que perdeu a vida, que deu a vida cuidando de pessoas do Covid e tal. Tá entendendo? Então, o editorial é um fio da meada dentro do jornalismo. Então, cada meio de comunicação tem o seu editorial. Então, uma imprensa que é católica, o editorial dela vai de acordo com a igreja. Entendeu? Então, uma empresa que não é católica, é evangélica ou não, ou qualquer coisa que ela seja, ela vai ter um editorial diferente da igreja. E a gente não pode cobrar que ela tenha, entendeu? Por mais que eu seja que eu dê audiência para a empresa, que eu seja um cliente fiel dela, eu não posso exigir que ela mude o editorial porque eu quero, porque existem outras pessoas que assistem, entendeu? Existe um conselho, uma direção, existe um dono, no caso, né? Enfim, qualquer TV tem um dono. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Vamos dizer que tem 2 rádios no interior. Tem gente aí que talvez seja do interior, né? Dona Valda, não sei se conhece essa realidade que eu vou falar. Você chega às vezes no interior do estado, no interior só tem 2 rádios naquela cidade, determinada cidade. 2 rádios. Sabe de quem é a rádio? Um é do prefeito atual e a outra é do candidato de oposição do prefeito. Aí me diga uma coisa, eu disse que essa aqui é a rádio do prefeito. Vocês acham que essa rádio aqui vai falar mal do prefeito? E vai falar bem do opositor? Não. E essa aqui, será que vai falar bem do prefeito? Ou vai falar bem só do opositor? É isso que eu estou querendo dizer. Quando a gente fala de editorial, a gente fala de visão. É o que a minha empresa está ali para fazer. Então ela vai fazer, entendeu? Então, quando o Papa ele vem escrever isso para nós, é para a gente se atentar como cristão a ser consciente e não a ser levado pelos outros. A gente não pode ser Maria vai com as outras. O Papa ele traz essa questão de que a gente tem que ser atento. A gente tem que ser atento, porque a nossa mensagem ela pode ser destilada, ela pode ser mutilada, ela pode sair de contexto, ela pode ser colocada. Eu estava até dando um exemplo da renovação carismática. Lá no Jubileu de Ouro, que aconteceu em Roma, no Circus Máximo, quando uma repórter foi entrar ao vivo lá para falar sobre o jubileu, ela não falou nem o nome da renovação carismática católica direito, ela errou. A renovação da igreja católica, ela falou alguma coisa assim louca, estranha, sabe? Então quem é da renovação sabe, mas quem é de fora nem prestou atenção direito, entendeu? Mas por quê? Porque ela não tem o compromisso com a missão. Ela não tem um compromisso com a evangelização, ela tem compromisso, sabe com o quê? Com o editorial da empresa, porque é a empresa que vai pagar o salário dela. É diferente de nós. Eu sou um comunicador católico, tudo aquilo que eu vou falar, eu procuro ter cuidado para não sair da doutrina da igreja. Vou fazer uma transmissão, eu vou mostrar aspectos que vão favorecer e não ir contra, entendeu? Então, é um cuidado que só quem está na missão tem. Quem não está na missão, não tem, entendeu? E a gente não pode cobrar, porque é a realidade deles, assim como a gente tem a nossa. O Papa só disse que a gente tem que ter cuidado. É como ele fala aqui, consequentemente, algumas questões que fazem parte da doutrina moral da igreja ficam de fora do contexto que lhes dá sentido. Porque, por exemplo, se um repórter chega para o Papa o Papa está falando sobre o sínodo das famílias, né? Aí o Papa está falando só do sínodo e tal. Aí chega um repórter e diz assim, padre, mas Papa, por quê? Porque o padre não pode casar. Sabe? Então, tipo assim, ele vai falar só sobre o que ele quer. E aí é que tá, o Papa tem que ter um jogo de cintura ali para trabalhar essas respostas, assim como nós. Ele ensina para que a gente faça da mesma forma. A gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter cautela. A gente está vivendo num tempo de fake news, por exemplo, né? Então, se o Papa falar, por exemplo, como já aconteceu, o Papa fala, nós temos que acolher os homossexuais. O Papa já falou disso. E já falou isso até. E aí o que um jornal de fora da igreja vai dizer o quê? Que o Papa está apoiando o casamento gay.
Vocês concordam que o Papa disse isso? Não. O Papa falou de acolhimento. Ou seja, a igreja está de portas abertas para acolher a todos. E ele está mais do que certo. Só que a imprensa pega essa frase e ela pode distorcer para dizer o quê? Que o Papa está apoiando o casamento homossexual. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente está conversando ali, na escola, na faculdade, no trabalho, seja onde for, a gente está conversando uma coisa e essa coisa ela dá uma margem de interpretação para que as outras pessoas interpretem totalmente diferente. E aí, no lugar de a gente estar evangelizando e fazendo a nossa missão, a gente está dando contra-testemunho, porque a gente está falando de algo e nem percebe. Né? De repente a gente está aqui... Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama e tal. E aí, de repente, lá no trabalho, o cara chega e diz assim, rapaz, morreu um lá no bairro. Morreu um bandido lá no bairro. Aí você vai dizer assim, mas esses caras têm que se matar mesmo, mas esses caras não tem mais jeito não. Aí o cara pode até chegar para ti e dizer assim, como é que tu acabou de falar de Jesus em amor aos irmãos e tá desejando a morte dos outros? Entendeu? Isso é contra-testemunho. Isso é hipocrisia, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque aquilo que a gente fala pode sair de contexto. E aí, de repente, um pensamento que a gente tem, que aí o pensamento é de cada um, é livre, ele não pode ir contra, né? de encontro àquilo que é de mensagem principal do Evangelho. É como ele fala aqui, ó. Ele fala aqui, ó. O problema maior ocorre quando a mensagem que anunciamos parece, então, identificada com tais aspectos secundários. Olha só, às vezes a gente está muito mais preocupado em falar da vida dos outros, fofocar da vida dos outros, do que falar de Jesus. Então a gente fala de coisas secundárias. Por exemplo, a gente vai para a missa, Santa Missa, tem muita gente aí que está com saudade da Santa Missa, por exemplo. Qual é o cerne da Santa Missa? É a Eucaristia? É Jesus? Show! Mas aí na Santa Missa, às vezes, o que a gente faz na Santa Missa? Rapaz, mano, olha como é que aquela menina ali tá vestida, rapaz. Olha ali, o Renato ali errando tudo na bateria. O padre hoje tá... Não, o padre hoje tá falando demais. Não, era para ter terminado. Então, assim, a gente fica com coisas secundárias, terciárias, quaternárias, e o principal a gente às vezes esquece. A gente foi para lá para se encontrar com Jesus e chegou lá e a gente ficou olhando para outras coisas. A gente ficou dando a nossa atenção para o que não merece. Então, assim como a imprensa faz, a gente acaba fazendo também. Porque a imprensa ela quer pegar o secundário, porque o secundário às vezes é o que interessa para ela e não o principal. Entendeu? Então, por exemplo, a Record é doida para fazer, e sempre faz, notícias falando de abuso, falando de padre pedófilo, a igreja é rica, não sei o quê, sabe? Desvios no Banco do Vaticano e tal. Eles adoram esse tipo de notícia. Mas é porque é o editorial deles. Eles fazem porque eles querem, entendeu? Claro, se a notícia é verdadeira, se não for fake, a gente tem que fazer o possível para que não aconteça novamente, né? A gente tem que tomar consciência e buscar fazer com que não aconteça. Teve até um caso há pouco tempo que aconteceu com a Renovação Carismática de Minas Gerais, não sei se vocês acompanharam, passou no Fantástico, que um cara do grupo de oração, um jovem do grupo de oração, ele assediou jovens bem novinhas, né? Então, ele foi preso por assédio sexual e eu acho que abuso sexual também, porque tem diferença. Assédio é palavras e tal, e o abuso é o ato em si, não o ato em si total, porque aí é estupro, mas de repente uma atitude física, né? E aí o jovem foi preso e o que aconteceu na mídia? Jogaram na mídia de Minas Gerais e passou no Fantástico que o jovem era da Renovação Carismática Católica, que pregava para jovens em encontros e retiros e tal. E aí o que aconteceu, né? Todo mundo ficou, vale, caramba, e agora, né? Como é que pode uma coisa dessa acontecer? A gente nunca espera. Só que aí o pessoal de Minas Gerais soltou uma nota de esclarecimento, inclusive mandou para a Rede Globo, mandou para outros, para Record, enfim, quem colocou a notícia para frente, né? Colocou no site oficial e tudo, e mandou nos grupos dos comunicadores para a gente mandar para a galera. O que aconteceu? O jovem tem uma foto dele, tem um vídeo dele, em uma vez, porque assim, ele participava do grupo de vez em quando, do Ministério Jovem, de vez em quando. E teve uma vez que ele pediu a palavra para dar um testemunho.
Ele deu o testemunho dele. E esse testemunho dele foi gravado. Né? Alguém pegou um celular e gravou. E ele postou na rede social dele e tal. E aí o que aconteceu? No dia que ele foi preso, no dia que aconteceu tudo isso, pegaram o vídeo dele, disseram que o vídeo ele estava pregando, e ele sempre pregava para os jovens, e ele era uma liderança da renovação carismática. Entendeu? Então o que acontece? Pegou algo que era até em parte verdadeiro, fez uma mutilação, uma distorção, para colocar a renovação carismática em xeque. Para dizer que a renovação carismática tem um bocado de gente assim, que lá dentro acontecem essas coisas. Você está entendendo? Mas isso não é compromisso. A mídia faz o que é dar audiência para ela. Entendeu? Até, por exemplo, essas fake news que tem por aí, quem faz fake news é para ganhar audiência. É para gerar curtida, comentário, entendeu? Então, essa pessoa não tem compromisso com a população, por exemplo, para inventar que um remédio falso, para inventar não sei o quê. Ela não tem compromisso com a população, ela tem compromisso com ela, porque ela quer que a mensagem dela seja disseminada e ela ganhe audiência, ela ganhe fama, entendeu? Então, só que não interessa para ela se quantas pessoas vão morrer, interessa que ela fique famosa, entendeu? Então, o Papa alerta muito para isso, né? E a gente tem que ter muito cuidado. Ele coloca aqui, ó, apesar desses aspectos secundários serem relevantes, eu vou botar aqui no começo para vocês me acompanharem, ó, por si, sozinhos, eles não manifestam o coração da mensagem de Jesus Cristo. Ou seja, tem coisas que são importantes, por exemplo, falar do casamento do padre, falar do casamento homossexual, falar do aborto, são assuntos extremamente importantes e a igreja não pode fugir disso, ela tem que falar sobre isso, tem que apresentar o lado dela, o porquê que não é legal isso, porquê que não é legal aquilo, né? Mas elas não, sozinhas, elas não são o centro da mensagem do evangelho, elas não são o centro da mensagem de Cristo. Cristo prega o amor, né? A nova aliança é o amor, né? Só ver aqui se tem algum comentário, alguma coisa. Pronto. Tá todo mundo acompanhando. O Gilbertinho disse que é hoje o dia dos enfermeiros. Obrigado, Gilbertinho. Desculpa, é porque a gente às vezes nessas pandemias da vida, nessa pandemia a gente fica meio perdido com as datas, né? Eu sei que hoje é terça porque eu dei aula, mas o dia da semana, às vezes eu confundo tudo. Enfim, portanto, convém ser realistas e não dar por suposto que os nossos interlocutores, os outros, os de fora, conheçam o horizonte completo daquilo que dizemos, ou que eles podem relacionar o nosso discurso com o núcleo essencial do evangelho, que lhes conferem sentido, beleza e fascínio, né? Então, a gente não pode confiar que as pessoas vão entender aquilo que a gente fala. A gente tem que desenhar, se necessário. Entendeu? Então, quando a gente vai, por exemplo, se está realizando um seminário lá no grupo e chegar uma equipe da imprensa e a Flávia for dar uma entrevista, a Flávia vai ter que dar uma entrevista como sendo para alguém que nunca ouviu falar de Deus. Ela não pode falar como se ela estivesse falando para alguém do grupo. Por quê? Porque o alguém do grupo vai entender o que ela fala, mas quem está fora não vai, porque não conhece a realidade. Nem conhece a realidade e talvez nem conheça o evangelho, entendeu? Então, é interessante a gente perceber que quando a gente comunica, ou evangeliza, ou faz uma missão, a gente tem que lançar uma mensagem querigmática. A mensagem querigmática é aquela que sempre acolhe, é aquela que sempre leva o amor de Deus para as pessoas. Não é aquela mensagem de formação. Não é. Formação quem tem que ter somos nós, de um grupo de perseverança. E aí a gente precisa até puxar na orelha de alguns, porque às vezes foge, né? Mas lá fora, não. Lá fora as pessoas não necessariamente nem conhecem. Entendeu? Então a gente precisa transmitir a mensagem e que ela seja bem clara. E aí agora que eu vou chegar na parte onde parou, que eu percebi que parou o som, né? Uma pastoral em chave missionária não está obsessionada pela transmissão desarticulada de uma imensidade de doutrinas que se tentam impor à força de insistir, né? Lindo isso. Uma pastoral que tem compromisso com a missão, ela não está simplesmente querendo jogar
formação, doutrina, a força para as pessoas. Não é isso. Não é. Eu só lembro, quando eu vejo isso aqui, eu só lembro da passagem do semeador. O semeador saiu a semear a sua semente. E ele plantou ali, ele plantou acolá, ele plantou acolá. E ele plantou. Somente plantou. Quem é que vai fazer crescer ou não? É ele? Não. Não é ele que vai fazer crescer. Quem vai fazer crescer é Deus. Né? Então, é isso. Não adianta eu ficar insistindo, eu ficar impondo a força que a outra pessoa... se entregue agora para Jesus, né? Doe a sua vida agora para Jesus. Converta o seu coração agora e pegando nos cabelos assim da pessoa. Não é. Não é. Não é. Então, quando a gente assume, ele fala que quando você assume um objetivo pastoral e um estilo missionário, que a gente busca essa missão, que chegue realmente a todos, sem exceções e nem exclusões, que também tem isso, né? Tem gente que evangeliza só quem quer. Vamos sair em missão 2 a 2, aí vão nas casas. Eu vou nessa casa, não, mas não vou nessa aqui não, essa aqui é tão pobrezinha. Como assim? Eu não vou ali não, porque é um bar, tem gente bebendo. Por quê? Se as pessoas estão bebendo, talvez elas que mais precisem. Não é não? E aí a gente faz acepção, né? Não, eu não vou evangelizar naquela região não, porque eu acho muito perigosa. Eu não vou evangelizar ali não, porque eu não gosto muito do povo daquela não. E a gente é para fazer acepção de pessoas, né? Não dá. Então, na missão, a gente não pode fazer. Na vida pessoal, você é amigo de quem você quiser. Na sua vida pessoal, você conversa com quem você quiser. Na sua vida pessoal, você se apaixona por quem você quiser. Ou não. Na sua vida pessoal, você vai passear, vai andar por onde você quiser. Mas, na missão, nós não podemos escolher. O Robinho é ministro de música. O Robinho, se tiver muita gente, o Robinho canta. Se tiver pouca gente, o Robinho não canta não. Tá certo isso? Não. O ministro de música é para servir na música, independente de quantas pessoas tiverem. Se tiver só 2 pessoas, que sejam com 2 pessoas. Entendeu? Então, a gente não pode fazer acepção de pessoas. A nossa essência, se a gente acolhe um estilo missionário de vida, a nossa essência é levar o evangelho a toda criatura, né? E batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem exceções e sem exclusões, sem excluir ninguém. Ninguém. O anúncio concentra-se no essencial, no que é mais belo, mais importante, mais atraente e, ao mesmo tempo, mais necessário. A proposta acaba simplificada, sem com isso perder profundidade e verdade, e assim se torna mais convincente e radiosa. Ou seja, quando a gente fala em simplificada, é porque a gente precisa anunciar. A formação vem depois, o engajamento vem depois, a pessoa passar a servir também, isso é um outro passo. Primeiro, a nossa missão é evangelizar, é anunciar. Por isso que é simples. Como ele fala, por isso que é o necessário, é o mais necessário. O mais necessário é que a pessoa se sinta amada por Deus. É o mais necessário. Né? Então é isso que a gente precisa fazer quando a gente estiver acolhendo as pessoas no seminário. A gente não precisa, eu vou fazer a fantasia mais bonita. Não necessariamente é a fantasia que vai levar o amor de Deus para a pessoa. É o contexto, a fantasia, mas aquele teu sorriso, aquele teu boa noite, aquela tua alegria, aquela tua paz, aquele teu abraço. Isso sim vai levar o amor de Deus para o coração daquela pessoa que talvez chegou com a cabeça perturbadinha de problema, coisa no trabalho, coisa em casa, entendeu? Então, a gente precisa entender e rever aquilo que a gente coloca como fundamental. Fundamental é Jesus. Não esqueça disso jamais. Jamais. Todas as verdades reveladas procedem da mesma fonte divina e são acreditadas com a mesma fé. Mas algumas delas são mais importantes por exprimir mais diretamente o coração do Evangelho. Ou seja, todas as mensagens são importantes, mas aquelas que vão diretamente no coração do Evangelho, que é o amor, que é Jesus, essas são prioridade. Ou seja, é o que vem primeiro. Neste núcleo fundamental, o que sobressai é a beleza,
Olha aqui, ó, que lindo isso. É a beleza do amor salvífico de Deus manifestado em Jesus Cristo morto e ressuscitado. Essa aqui é a mensagem que se sobressai. É essa mensagem que a gente precisa dar para as pessoas na evangelização. Não na formação, como a gente está agora aqui, né, no grupo de perseverança. A gente está falando de um grupo de oração aberto, uma reunião de oração no sábado. A gente está falando na visita na casa. A gente está falando na visita nas ruas, nas casas. É isso. No seminário de vida. É isso. É a beleza do amor de Deus que salva. Do amor, do amor salvífico de Deus. O amor de Deus que salva, manifestado em Jesus Cristo, que foi morto e ressuscitado. Então, isso aqui é o querigma. É nada mais do que o querigma. Né? É onde a gente chega para a pessoa e prega que Jesus te ama, que o Henrique, se tiver por aí, ele vai confirmar, né? Pregar que Jesus te ama, que ele pode te salvar, te livrar dos teus pecados e que esse Jesus que foi morto e ressuscitado nos trouxe até aqui. Então, é o testemunho, é o anúncio, também pode falar de Maria aqui no Jesus Cristo, né, a vida de Jesus, mas o fundamental é isso, é mostrar para que a pessoa que ela se sinta amada por Deus, que pode salvá-la, através de Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Né? Então, nesse sentido, o Concílio do Vaticano II afirmou que existe uma ordem ou hierarquia das verdades da doutrina católica. Ou seja, tem uma hierarquia, né, entre aspas aqui, que vocês estão vendo, das verdades da doutrina católica, já que o nexo delas com o fundamento da fé cristã é diferente. Isso é válido tanto para os dogmas de fé, como para o conjunto dos ensinamentos da igreja, incluindo a doutrina moral. Olha que lindo e interessante. A gente precisa entender e saber separar as coisas. Né? Saber o que é essencial, saber o que é secundário, saber o que a gente pode deixar em um lado e em outro. Por exemplo, em um grupo de oração é tudo organizado. O núcleo cuida das coisas de um conselho geral. E aí vem o grupo de perseverança que trabalha uma formação mais específica. O grupo de oração aberto, que é a reunião de oração, é uma reunião de querigma. E aí as missões separadas, cada uma delas tem o seu objetivo, e a gente tem que saber separar as coisas e no momento certo unir todas elas. É como, por exemplo, grupos que são totalmente diferentes. É o JJ, né, que tem lá na paróquia, o Texto dos Homens, o Cristo é Deus. São grupos idênticos? Não, são totalmente diferentes. Mas o que nos une? A única fé católica, a Eucaristia, a Santa Missa, por exemplo. Entendeu? Então, a gente precisa entender que existe um algo maior, mas que existe uma ordem, uma organização, uma hierarquia, inclusive, como fala o Concílio do Vaticano II. Né? A gente precisa entender isso, que que a gente tem que saber separar. Ele coloca aqui dogmas de fé, conjuntos de ensinamento da igreja, a questão da doutrina moral, a doutrina social, né? Então tudo isso faz parte da igreja, mas aí cada coisa tem a sua ordem, a sua organização, ou o seu momento, né? E tudo junto e misturado é a nossa Igreja Católica Apostólica Romana, que é muito sábia, né? Por sinal. São Tomás de Aquino, aqui no 37, ensinava que também na mensagem moral da igreja há uma hierarquia nas virtudes. A gente falou de virtudes, né? Há uma hierarquia nas virtudes e ações que dela procedem. Aqui, o que conta é, antes de mais nada, a fé que atua pelo amor. Então, olha, isso aqui sempre é a base, meus irmãos. Sempre é o amor. Se alguém está pregando ódio, se alguém está apoiando algo que faça mal ao outro, se alguém está trabalhando em prol de algo que é contra o amor ao outro, à humanidade, uns aos outros, ela está contra a igreja. Que é como Tomás de Aquino diz, né? Tirado de Gálatas, na verdade. Gálatas 5:6. A fé que atua pelo amor. Então a nossa fé, ela não serve para outra coisa, senão para o amor. Até porque Deus é amor, né? Então a nossa fé em Deus, ela serve para ser convertida em amor. Porque é o amor que salva. É o amor que muda todas as coisas, né? 1 Coríntios 13, né? Se não tiver amor, é mesmo que nada. Nada. Não existe mais nada sem amor.
Porque Deus é amor, Deus está em tudo. Deus é onipresente, é onisciente, conhece todas as coisas. Então, esse é o amor. É o que nós somos chamados a viver. E aí continua o texto, ó. As obras de amor ao próximo são a manifestação externa mais perfeita da graça interior do Espírito. Olha que lindo isso. Que lindo, que lindo. Desculpa me empolgar, mas é verdade. As obras de amor ao próximo são a manifestação externa. Manifestação interna é o Espírito Santo, né? É a efusão e tal. A manifestação externa mais perfeita da graça interior do Espírito. Ou seja, se eu estou cheio do Espírito Santo, a manifestação externa mais perfeita é justamente as obras de amor ao próximo. Ou seja, eu estou cheio do Espírito Santo, então o que eu quero? Eu quero que o meu irmão fique cheio do Espírito Santo também. Eu quero que o meu irmão venha para perto de mim. Eu quero que o meu irmão se aproxime de Deus. Né? Mas meu irmão está passando fome. Eu boto comida na boca dele, mas contanto que ele venha para perto de mim, para a gente se amar como filhos de Deus. Sabe? Então, as obras de amor ao próximo é justamente a gente... Qual é o mais simples gesto, por exemplo, hoje que a gente está vivendo? O mais simples gesto de obra de amor ao outro é ficar em casa, é cuidar do outro para que o outro não pegue essa doença maldita, né? A gente ter cuidado para a gente não pegar, para contaminar outra pessoa, né? Então, se eu pego essa doença e eu saio porque eu quero para o meio da rua e outras pessoas pegam, eu sou responsável pela doença que aquela pessoa pegou, porque fui eu que transmiti para ela porque eu quis. Então, se eu quero cuidar do outro, se eu quero viver uma obra de amor ao próximo, eu tenho que cuidar do outro. E agora, por exemplo, é ficando em casa. É a gente tendo cuidado uns com os outros, né? Lavando as mãos, botando a máscara, evitando aglomerações, se ficar perto de alguém que seja a 2 metros de distância. Né? Então, quando eu tenho esses cuidados, eu estou zelando pelo outro, eu estou amando o outro. E é isso que o Papa Francisco está nos pedindo. Se você já faz isso, meu irmão, glória a Deus, bendito seja Deus pela tua vida. Porque você já está fazendo o que o Papa nos pede, o que Deus nos pede através do Papa. Eu vou ler de novo porque eu sou teimoso, né? As obras de amor ao próximo são a manifestação externa mais perfeita da graça interior do Espírito. Aí o que ele fala mais? O elemento principal da nova lei é a graça do Espírito Santo, que se manifesta através da fé que opera pelo amor. Então a fé opera pelo amor. Se não houver amor, a nossa fé é mesmo que nada. Não adianta rezar. Não adianta. Né? Não adianta, porque é como ele diz aqui, ó, o elemento principal da nova lei, o que é a nova lei? Não é a nova aliança, é Jesus. É a graça do Espírito Santo. É viver em estado de graça do Espírito. Mas essa graça do Espírito Santo se manifesta através da fé que opera pelo amor. Eu preciso desenhar? Não, né? Está muito claro. Muito claro, meus irmãos. Se a gente não ama, se a gente prega o contrário, isso aqui tudo se perdeu. Então, é o amor que faz com que a fé aconteça. E a fé nos leva a estar em estado de graça com o Espírito. Muito lindo isso, muito lindo. Muito, muito, muito. Podem compartilhar, pode partilhar aí no chat. Por isso, continuando, afirma que, relativamente ao agir interior, a misericórdia é a maior de todas as virtudes. Lembra que ele falou que tem uma hierarquia nas virtudes? A maior de todas as virtudes é então a misericórdia. É a capacidade de acolher o outro, sentir a dor do outro, se compadecer da dor do outro. É por isso que a quaresma é quase toda dedicada para isso. É por isso que agora tem a festa da misericórdia. Então, porque a realidade do amor se encontra em muito com a misericórdia. A gente ser capaz de olhar para o outro que mais precisa. O meu irmão não tem nem o que comer nesse momento, ele perdeu o emprego e tal. Poxa, vamos ajudar aqui, vamos se juntar e vamos se unir, vamos ajudar o irmão. E vamos lutar pelos direitos do irmão. Porque se o irmão tem direito de receber um benefício, que a gente ajude aqui ele para que ele receba. Né? Então, a gente olhar para o outro com esse carinho, essa misericórdia de irmão. Né? E aí, ó, ele continua. Em si mesma, a misericórdia é a maior das virtudes. Na realidade, compete-lhe debruçar-se sobre os outros. E o que mais conta
remediar as misérias alheias. Olha que lindo isso, remediar as misérias alheias. Misérias, quando a gente fala, não é só pobreza, né? Mas pode ser, de repente, uma falta de saúde, uma dificuldade de alguma coisa. Por exemplo, você tem um jovem que não consegue estudar, ele tem dificuldades de aprendizagem, e aí você consegue ensinar bem, então você vai ensinar para aquele jovem, vai ajudá-lo a aprender, a melhorar, a crescer, né? Então você ali está ajudando a remediar as misérias alheias, as necessidades alheias, as dificuldades alheias. Então a nossa missão como irmão é cuidar do outro. Não é claro isso, né? E não é lindo também? Então a nossa missão não é ir para o céu sozinho, porque a gente não vai. Sem obras a nossa fé é morta, então a gente não vai para o céu sozinho. Se engana quem pensa assim. Santidade, né? Hoje eu vi uma postagem do padre Carlos Alberto, que foi meu pároco há alguns anos atrás. Padre Carlos Alberto postou ser santo sem deixar de ser humano. Ele colocou, né? E eu achei aquilo interessante, né? Porque, poxa, qual é a necessidade de um padre postar isso? É tão claro. Mas, na verdade, hoje a gente está cada vez menos humano, meus irmãos. As pessoas estão individualistas e cada um na sua e os outros que se virem e não sei o quê. Não, meus irmãos, a gente tem que... Ou a gente busca a santidade com humanidade, ou a gente não vai conseguir ser santo nunca. Porque só rezar não basta. Só rezar não basta para ser santo. Veja João Paulo II. A gente falou aqui do Concílio Vaticano II, lá do tempo de João Paulo. Poxa, João Paulo II, o que ele fez com a vida dele? Ele deu a vida dele integralmente a Deus e a cuidar da humanidade. Ele ia em locais pobres, ele lutava pela justiça, né? Ele brigava com autoridades para poder lutar pelos direitos dos mais pobres, dos que mais precisam, mais necessitados, né? Então, que coisa mais linda. Então, esses testemunhos, por exemplo, Francisco, né? Tinha posse, São Francisco, deixou tudo para poder servir aos outros, lavar a ferida dos outros. Esses testemunhos são os testemunhos que precisam enraizar e irrigar a nossa vida, a nossa espiritualidade, sabe? A gente às vezes brinca de ser da igreja, né? Eu sou da igreja, não sei o quê. Sabe? Isso não é brincadeira, isso é muito sério. Se a gente abrir a boca para dizer eu sou cristão, a gente tem que imediatamente abraçar o direito à vida, desde a sua concepção, a morte natural. Se eu abro a minha boca para dizer eu sou cristão, eu tenho que ter certeza de que eu preciso amar o outro, mesmo quando o outro não me ama. Eu preciso amar o outro, mesmo quando o outro me faz mal. Entendeu? Então, é uma realidade que a gente cada vez menos vê. Cada vez menos vê. Então, continuando aqui, para a gente terminar pelo menos mais um parágrafo. Ora, isto é a tarefa essencialmente de quem é superior. É por isso que se diz que é o próprio Deus usar de misericórdia e sobretudo nisto, que se manifesta a sua onipotência. Então Deus é onipotente justamente porque ele usa de misericórdia. Olha que interessante. E ele não fala aqui de superior, de superioridade de eu sou melhor do que tu. Tu está precisando e eu tenho como ajudar, eu sou melhor do que você. Não é isso. Ele está falando aqui que a gente se iguala a Deus. Porque Deus quem age em nós através da misericórdia. Né? E aí a gente consegue perceber essa onipotência de Deus. É interessante isso, que é tão claro que quando a gente ajuda alguém, a gente é que fica mais feliz do que a pessoa. Sabe? A gente fica envergonhado, fica feliz, sabe? A gente fica sem jeito, assim, então, pelo agradecimento da pessoa, de repente a pessoa quer abraçar e tal, aí você fica todo sem jeito. Então, ajudar alguém é muito bom, muito, muito, principalmente quando a pessoa pode se levantar. A gente tem uma realidade hoje em que as pessoas, além de não quererem ajudar as outras, elas não querem deixar as pessoas, né, crescerem. Vou dar um exemplo simples. A gente está vivendo agora uma discussão sobre adiar o Enem ou não. Aí você me pergunta, meus irmãos, quantos jovens que estão em idade, em tempo para fazer o Enem, hoje estão em casa sem ter um computador, sem ter uma internet, sem ter como estudar? Enquanto isso, o filho de alguém que tem posses está em casa todos os dias tendo aula online direto, se preparando. Então o que acontece? Quando chegar no dia da prova, quem vai estar preparado para fazer a prova? Inclusive psicologicamente. Porque enquanto um tem um auxílio de psicólogo, tem
pessoal do cursinho, tem o pessoal do colégio. O outro tá tendo que lavar a louça em casa, tá tendo que fazer comida, tá tendo que arranjar um jeito lá de ajudar em casa, porque a família tá toda em isolamento, ou não tem trabalho, perdeu o trabalho, não tem mais dinheiro e tal. Sabe? A preocupação e tal, vamos comer o que amanhã, entende? Então, a gente está vivendo isso hoje. Por quê? Porque tem gente que não quer adiar o Enem. Por quê? Porque quer dar oportunidade para aqueles que estão podendo estudar, que estão tranquilos, que estão de boa. Mas não estão preocupados com aqueles que não tem como. Não tem como estudar hoje em dia. Sabe? Então, é uma realidade em que a gente precisa entender que pensar no outro... Tem até uma frase de São Francisco que diz isso. O segredo do progresso é também pensar no outro, né? E aí a gente pode levar para todas as esferas. Para a minha própria vida, eu só vou para frente se eu pensar no outro, se o outro for comigo, se eu tiver alguém para me ajudar. Eu posso pensar nisso em grupo, por exemplo. O segredo do progresso do grupo, do crescimento do grupo, é também pensar no outro. É quando o grupo está unido, né? E como igreja, como país, como tudo, entendeu? Então, só vai ter sucesso quando eu for capaz de dar as minhas mãos com as pessoas e a gente caminhar junto, porque tem até aquela musiquinha, né, que juntos somos mais fortes, né? Porque juntos somos mais. Então, é a ideia de que a união faz a força, né? Tem aquele ditadozinho, e a gente às vezes esquece disso porque a gente acha que vai ser feliz sozinho ou vai para o céu sozinho. E a gente tem que ter muito cuidado porque a gente se engana com isso. Vamos aqui chegar no último parágrafozinho. É importante tirar as consequências pastorais dessa doutrina conciliar, que recolhe uma antiga convicção da igreja. Antes de mais nada, deve-se dizer que no anúncio do evangelho é necessário que haja uma proporção adequada. Presta atenção nisso, como é forte, né? No anúncio do evangelho é necessário que haja uma proporção adequada. Esta reconhece-se na frequência com que se mencionam alguns temas e nas acentuações postas na pregação. Por exemplo, se um pároco durante o ano litúrgico fala 10 vezes sobre a temperança e apenas 2 ou 3 sobre a caridade ou sobre justiça, gera-se uma desproporção, acabando obscurecidas precisamente aquelas virtudes que deveriam estar mais presentes na pregação e na catequese. Deu para compreender? Então, por exemplo, vamos dizer que tem um seminário de vida que são 9 semanas. E em 9 semanas, a gente tem que trabalhar 9 temáticas, dentro de um tema geral, como eu falei antes. Mas imagina se nas 9 semanas, das 9 semanas, em 7 delas eu prego o amor de Deus. Será que eu vou alcançar o objetivo do seminário? Não, né? Porque cada encontro tem uma temática específica. Eu não posso falar todos os dias do amor de Deus. Eu tenho que equilibrar. E aí é como o Papa fala claramente aqui, né? Se eu, por exemplo, num grupo de oração, na reunião de oração, tem 50 encontros por ano. Eu vou chutar, alguém pode pesquisar aí para ver se eu cheguei perto. Pode ser que seja 52, 50. Tem 50 grupos por ano. E nos 50 grupos eu falei 20 vezes de um tema e falei nas 30 vezes os outros temas. Por exemplo, eu falei 20 vezes sobre pecado. Aí eu falei 10 vezes sobre amor e aí uma vez sobre isso, 2 vezes sobre isso, né? Tá entendendo como tem uma discrepância? Então é isso que o Papa quer dizer, né? A gente precisa entender que se a gente quer pregar o evangelho, anunciar o evangelho, a gente precisa anunciar o evangelho e não escolher o que a gente quer. Pregar só o que a gente quer. Tem irmãos que em alguns locais por aí, na Groenlândia, que tem marcadozinho na Bíblia, tem só pode falar disso aqui, tá decorado só isso aqui, sabe? Então, não é. Ou a gente fala daquilo que precisa ser falado, ou a gente para de ficar escolhendo o que vai ser falado, né? É como ele fala aqui, tem que ter uma proporção. E ao mesmo tempo, e o mesmo acontece quando se fala mais da lei do que da graça, mais da igreja do que Jesus, mais do Papa do que da palavra de Deus. Ou seja, eu preciso saber o que é o centro ou quem é o centro. Então eu não posso estar desviando o caminho para o secundário, né? Eu preciso ter essa ideia, como ele fala aqui, né?
saber dosar, saber equilibrar tanto os temas como aquilo que eu quero anunciar, que eu preciso anunciar, né? Interessante demais e muito forte. Vocês estão vendo que não sou eu que estou inventando, né? São as palavras do Papa Francisco através da exortação apostólica. Então, se você quiser, leia depois, releia, porque é isso que o Papa fala. Eu vou só ver aqui o tamanho do 39. Grande, né? É grande, mas termina aqui, ó. Então eu vou começar o 39. Se der tempo a gente terminar, melhor ainda. Porque aí eu já vou para o outro capítulo, né? Quando voltar. Tá bom? 39. Tal como existe uma unidade orgânica entre as virtudes que impede de excluir qualquer uma delas do ideal cristão, assim também nenhuma verdade é negada. Olha, tá falando de unidade. Isso é legal. Não é preciso mutilar a integridade da mensagem do Evangelho. Além disso, cada verdade entende-se melhor se a colocamos em relação com a totalidade harmoniosa da mensagem cristã. Ou seja, eu vou pregar um tema, eu não posso colocar aquele tema como verdade central se eu tenho um evangelho total, eu tenho uma totalidade das coisas. Então, por exemplo, vamos lá. Eu sou devoto de um santo. E aí eu vou pregar, tudo que eu vou pregar em cima só em cima do que o santo fala. Mas o santo não é a totalidade. Entendeu? A totalidade é a mensagem do evangelho, que é a totalidade harmoniosa da mensagem cristã. O evangelho, a igreja, a tradição, né? Tudo isso junto é uma totalidade harmoniosa. Então eu não posso quebrar somente pelo que eu gosto ou pelo que eu quero, né? Então a gente precisa entender isso. Nesse contexto, todas as verdades têm a sua própria importância e iluminam-se reciprocamente. Quando a pregação é fiel ao evangelho, manifesta-se com clareza a centralidade de algumas verdades e fica claro que a pregação moral cristã não é uma ética estoica. Estoica é um povo na época anterior a Cristo até, né? Os estoicos. A mensagem deles é bem bonita, mas eles são uma filosofia e não cristãos, tá? Uma ética estoica, nesse sentido. É mais do que uma ascese. Não é uma mera filosofia prática, nem um catálogo de pecados e erros. Então, na verdade, tem gente que quando vai pregar é isso, né? É só apontar o que é pecado, o que não é, o que está errado, o que não é, o que apontar para a vida dos outros e tal. E aí, ou então, como ele fala, né? Uma mera filosofia prática. Filosofia prática seria nesse sentido de pensar a realidade, por exemplo, falar só da realidade. Então, nada disso é separado, tem que ser junto. Entendeu? Eu tenho que falar da realidade, eu tenho que falar de ética, de convivência, vida em comunidade, como ele fala da ética estoica. Eu tenho que falar da questão de vida, de santidade, mas eu tenho que ter uma harmonia com o evangelho. Não posso simplesmente abordar só por aqui, só por aqui. Ah, tudo é pecado, tudo é pecado. Não é, né? Então, existe uma realidade. O evangelho convida antes de tudo, a responder a Deus que nos ama e nos salva, reconhecendo-o nos outros. Essa é a parte mais difícil. Reconhecer a Deus no outro. Reconhecer a Deus no outro. Às vezes a gente se acha Deus quando a gente julga o irmão. Né? Alguém aí gosta de julgar? Espero que não. Mas aí tem gente que julga o irmão e aí se coloca como se fosse o juiz. E o juiz quem é? Deus. Então quando você se coloca como Deus, irmão, desculpa, você não está pregando a Deus, você está pregando a si. Entende? Então, a gente tem que reconhecer no outro. O outro é um outro Jesus. Aquela leitura bem simples e bem linda que Jesus fala, né? Se dá comida a um desses pequeninos, é a mim que está dando. Se está cuidando de um desses pequeninos, é a mim que está cuidando. Se acolher, é a mim que está acolhendo. Ou seja, Deus está em quem? No outro. Deus está no irmão, né? E aí, reconhecendo nos outros e saindo de nós mesmos para procurar o bem de todos. Ou seja, meu irmão, se eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, se eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, se eu acho que seria melhor assim, assado, azar o seu. Isso é sua vida pessoal. Você tem que sair de si em prol do bem comum.
o bem dos outros. É isso que está acontecendo na pandemia. As pessoas saem de casa porque fica assim, né? Aí eu tenho o direito de ir e tenho o direito de vir. Eu posso ir para onde eu quiser, eu sou livre. Meu irmão, mas eu tenho que sair de mim mesmo em prol, em benefício do outro. Ao bem comum de todos. Então, pelo bem comum de todos, o ideal era que 70% das pessoas estivessem em casa. Não é simples? É a mensagem do Evangelho. É o Papa que está dizendo. É a verdade. É a verdade. Tem muita gente teimando. Até gente da igreja. Por isso que o arcebispo mandou acabar foi com tudo. Até as lives. Né? Live agora só de uma pessoa. Só uma pessoa fazendo. Né? Então, é uma realidade que a gente precisa entender. Que o Evangelho nos proporciona refletir. Vamos continuar. Ó, para procurar o bem de todos. Repito, está aqui no documento, no PDF. O PDF está no grupo para todo mundo ver. É o Papa que está falando, não sou eu. Este convite não há de ser obscurecido em nenhuma circunstância. Eu vou repetir. Este convite não há de ser obscurecido, se tornar obsoleto, escuro, em nenhuma circunstância com ponto de exclamação. Ou seja, não podemos deixar de lado isso aqui que ele está falando. Em momento algum. Todas as virtudes estão a serviço desta resposta de amor. As virtudes que Deus te deu, todas elas estão a serviço de você servir ao outro. De você amar ao outro e buscar o bem comum. Que forte isso, mas que bonito também, né? Por isso que é tão lindo um trabalho como a Toca de Assis. Gente, só terminar aqui, tá bom? Se tal convite não refugie com vigor e fascínio, o edifício moral da igreja corre o risco de se tornar um castelo de cartas. Acho lindo isso. Sendo este o nosso pior perigo, é que então não estaremos propriamente a anunciar o evangelho, mas algumas acentuações doutrinais ou morais que derivam de certas opções ideológicas. Pufo! Então, se a gente deixar de lado esse convite e se a gente começar a fazer só o que a gente quer, a gente tem uma ideologia, segue uma ideologia e vai querer fazer o que a ideologia diz, a gente transforma a igreja no lugar de um templo sagrado em um castelo de cartas que o Papa está falando. O que é um castelo de cartas? Tirou uma, cai tudo. Dá um vento, cai tudo. Entendeu? Então, a tua missão, a nossa missão, não pode ser um castelo de cartas, meus irmãos. E ela não pode estar sendo sustentada em uma ideologia que às vezes é sua particular ou de alguém que colocou na tua cabeça. Né? Então, tá aqui, ó. Vou descer um pouquinho mais aqui para você ver mais algumas acentuações doutrinais ou morais, principalmente morais hoje em dia, que derivam de certas opções ideológicas. E a gente tem que ter muito cuidado com essas opções ideológicas. A mensagem correrá o risco de perder o seu frescor e já não ter o perfume do Evangelho. A gente vai terminar aqui com essa expressão linda, perfume do Evangelho. Né? Então, se a gente começar a trabalhar somente o nosso fundamentalismo, as nossas ideologias e os seus gostos pessoais, meus irmãos, não vai existir perfume do Evangelho. Não vai ter mais mensagem de Jesus. Não vai ter mais amor. Não vai ter mais ressuscitado. Vai tudo se basear em você. E você é um castelo de cartas. Na hora da dificuldade, cai tudo. Tá bom? Então a gente vai terminar por aqui. Vou voltar aqui para a tela inicial. E ver também algum comentário aqui. Pronto. Então, obrigado, tá? Desculpa ter passado aqui, passou 2 minutos aqui de 21 horas, mas a gente viu, né, que teve problema na live, teve problema no som, eu tive que voltar, então peço desculpas pelo pequenino atraso e espero que todos tenham compreendido a mensagem do Evangelho, a mensagem do Concílio Vaticano, a mensagem de São Tomás de Aquino, a mensagem do Papa Francisco para nós nessa noite, né? Considero extremamente importante isso que vivemos hoje e o que estamos estudando, né? Eu acho que vocês também. Então, leia novamente, tá bom? Leve para sua casa, para sua intimidade, para sua oração. Leia novamente e veja que aquilo que o Senhor está falando é muito sério, mas é muito atual. É o que a gente está vivendo na atualidade, né? Então, desejo do fundo do meu coração que todos estejam bem.
estejam se cuidando, estejam se isolando, porque nós estamos combatendo um inimigo invisível, tá bom? Então, desejo do fundo do meu coração que todo mundo fique bem e que cada vez mais as notícias ruins possam diminuir, tá? Eu não sou negacionista, eu não sou cético, e eu tenho certeza que, infelizmente, a gente vai continuar lutando com essa doença por um tempo, mas o que eu acabei de falar, eu vou repetir. Desejo que cada vez mais diminuam as notícias ruins, tá? E que mais notícias boas aconteçam entre nós, tá? Pois, meus irmãos, queria rezar pelas intenções de vocês, tudo aquilo que vocês trazem no coração, as pessoas que a gente tem por rezar, tantas pessoas que estão passando por dificuldades, pessoas que estão nos hospitais hoje é dia de enfermeiro, então rezemos também pelas pessoas que estão na frente desse cuidado com o outro, e que a gente possa fazer também a nossa parte, obedecendo e amando a Deus, amando também os irmãos, tendo misericórdia para com eles e buscando sempre o bem comum. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estivemos e permaneceremos sempre unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, obrigado mais uma vez. Desculpa, tá?